Boa noite, eu sou a Silvia Simão, estou começando mais um área live especial. Hoje é quinta-feira, são 11 de agosto, estamos fazendo a nossa live especial. Hoje, live especialíssima por conta da convidada e por conta da ocasião, né? Para quem não sabe, está acontecendo Casa Cor São Paulo e são 35 anos de mostra esse ano. A Casa Cor está batendo esse recorde, 35 anos de edições de sucesso. E a minha entrevistada de hoje é uma das responsáveis por esse sucesso todo da Casa Cor, que é a Cris Ferraz. Bom, vou chamar a Cris, ela está lá na Casa Cor agora e a gente vai conversar com ela sobre a história da Casa Cor, sobre a história dela na mostra. Vamos chamar a Cris para entrar no nosso bate-papo. Só um momentinho. Adicionando a Cris na nossa sala virtual. Cris Ferraz, maravilhosa. Boa noite. Boa noite, querido. Como você está? Eu estou ótimo. Melhor agora. Saudade de você. Quanto tempo que eu não te vejo? Bom falar com você. Quanto tempo que eu não te vejo, né? Conexão. Assim, pessoalmente. É verdade. Pode ser. Faz um tempão, né? Desde a última Casa Cor que nós fizemos com o Henrique. Olha, que maravilha. Verdade. Faz tempo, hein? Quase um ano. Faz um ano. Vamos deixar desse jeito, né? Não vamos nos denunciar. Seu áudio está um pouquinho ruim, Cris. Mas ruim. vamos lá. Só um pouquinho. Vamos lá. Bom, já te apresentei para o nosso público, mas eu queria que você se apresentasse, porque para os desavisados de plantão, porque eles estão sempre por aí, né? Eu queria que você se apresentasse e falasse qual que é a tua função, por assim dizer, na Casa Cor, né? Na verdade, eu me chamo Cris Ferraz, estou na Casa Cor desde de 1999, então fazem 20 e poucos anos. O meu cargo, eu faço o relacionamento com os arquitetos, com alguma área comercial, e a gente está aqui, é muito importante a Casa Cor. Você que é responsável por trazer os arquitetos, de certa forma, né, para o evento. E por ter esse relacionamento com os profissionais, de cuidar do relacionamento na hora de montar um ambiente, né, essas pequenas crises que acontecem, por assim dizer. Não é ajudá-los, a participação, procurar os nomes que para nós, para o mercado público, são importantes. E acho que é muito especial esse relacionamento. É bem especial. Cris, a Casa Cor começou há 35 anos atrás, né? Com a Yolanda Figueiredo e a Angélica Rueda, que foram as fundadoras, né? Naquela época. Conta um pouquinho dessa época. O que você sabe disso? O que você pode dizer para a gente sobre isso? A Casa Cor era um pouco, era menorzinha, era numa casa, e tinha um lado muito importante, isso é feito até hoje, mas era um lado benemérito, mas a associação participava mais, havia um voluntariado participando da Casa Cor. E a segunda Casa Cor foi feita em benefício da associação que eu era voluntária. E Olha. eu as conheci, quer dizer, não bem eu as conheci mais a Angélica, a Yolanda eu conhecia já. E aí ficamos muito amigas. E por isso que depois, ao longo dos anos, eu sempre participava, sempre como visitante, como convidada. E aí, no ano de fim de 98, 99, elas já estavam um pouquinho cansadas, e aí eu comecei a trabalhar com elas. Entendi. Uma família, né? Sempre esse relacionamento de arquitetos
com a organização, é sempre muito prazerosa. Ah, maravilha. Você fez Casa Cor também, ambiente? Não sabia disso. Eu fiz ambiente? Não, não. É. Não, eu nunca fiz ambiente, não. Eu participava delas como voluntária, Ah, porque tá. tinha esse lado benemérito, eu era da associação. Legal, Então, bacana. fazia uma parceria nesse caso. Cris, antes de você trabalhar na Casa Cor, qual foi o primeiro encantamento com a Casa Cor, por exemplo? Eu estava aqui puxando nos meus arquivos de memória, é, nos meus arquivos, e quando eu cheguei em São Paulo, a primeira Casa Cor que eu conheci foi em 2006, em 2003, na Maternidade Matarazzo, que era Sim, aquela Casa Cor maravilhosa, e eu nunca me esqueci do Aras que a Débora Guiar fez naquela Casa Cor. Aquilo era uma coisa de tirar o fôlego. era. Lembra? Que coisa maravilhosa, Foi uma né? coisa assim, incrível. E a- Ela conseguiu, isso foi o movimento dela mesmo, ela conseguiu autorização para ter os cavalos aparecerem, e Era eram todos maravilhoso. cercados de uns cuidados incríveis, o cavalo não podia aparecer, era X minutos por cada 2 horas, e depois eles tinham que se recolher, era um esquema maravilhoso. E essa Casa Cor me marcou porque era a Débora no térreo com aras, né, com cavalo, e o Sig fez um heliponto no telhado. Era uma coisa maravilhosa. Era um helicóptero em cima e um cavalo embaixo. Era uma coisa mega, né? E eu tinha recém chegado de Brasília e eu me deparei com aquilo. Era uma coisa espetacular. E aquele terreno é uma coisa fabulosa, né? Foi uma casa cor inesquecível. Realmente. Inesquecível. E me marcou muito. Eu estava lembrando, eu lamentavelmente não consegui imagens dessa Casa Cor, não sei por que eu não consegui achar, mas foi uma das que me marcou como espectador, né? E aí eu queria saber qual foi a Casa Cor que te marcou como espectadora, antes de você começar a trabalhar, que te deu aquele. Ah, é, eu acho que a Casa Cor sempre é muito especial. Eu já nessa Casa Cor eu já trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar na Rua Alemanha, Alemanha esquina com Suécia. Foi a primeira Casa Cor que realmente eu estava trabalhando. A minha primeira participação foi uma Casa Cor que era pertinho no Morumbi, era engraçado, porque a Angélica, principalmente a Angélica, ela está naquela época, que foi em 1988, você fazer alguma coisa após a Avenida Brasil já era uma coisa, a pessoa já ficava meio arriscadinho. Será que o público vai? Depois da Avenida da Ponte, então, do Rio Pinheiros, não era para Era qualquer um. complicado. Era E complicado. essa casa foi uma casa linda, original da Tica Rivete, mas era na época do Ricardo Vidigal. E ela estava à venda, foi oferecida para elas, e aí a gente estava sentada no chão, na casa vazia. Será que vai dar certo aqui? É muito longe? Será que o público vem? Mas foi uma casa realmente, para mim, que era a primeira vez, bom, era a segunda casa cor que ia existir, foi um espaço que não dá para a gente esquecer. A casa estava localizada mais num canto, depois tinha um gramadão, tinha uma piscina. Em cima dessa piscina foi criado uma tenda muito interessante, onde era o restaurante. E foi uma casa, uma decoração assim que todas as pessoas ficaram muito impactadas. E era comum depois as pessoas irem nesse restaurante à tarde, tinha um chá. E todas as pessoas conhecidas iam a esse chá. Foi muito gostoso, muito agradável.
A Casa Cor na história virou um ponto de encontro, né? Para todo mundo, assim, os restaurantes, os cafés, as lojas, né? Isso é muito interessante. Muita gente marcava reuniões, encontros na Casa Cor, né? Virou um programa bacana. Tanto é que entrou no calendário oficial de São Paulo, né? De eventos, né? Entrou. Entrou no Hoje, calendário oficial. naquela época, era uma novidade, né? Ninguém nunca tinha acontecido aqui em São Paulo. E foi inspirado, né, num evento que existia na Argentina, né, em Buenos Aires. E foi realmente uma sementinha que virou uma árvore maravilhosa. Uma árvore maravilhosa e está dando frutos até hoje, né? Que maravilha, que Frondosa. maravilha. E a gente lembra dessa época, né? Que a Casa Cor eram casas residenciais, tinha toda essa mística, né? Eu lembro que uma das primeiras casas, Casa Cor Brasília, por exemplo, foi na casa de um médico muito conceituado, que era um pediatra chamado Dr. Lisboa, e tinha essa mística toda, né? Da casa ser escolhida para poder sediar a Casa Cor, era uma coisa, era um acontecimento, né? Social naquela época, né? Cris, eu queria que você falasse. Aí eu vou falar para você da segunda Casa Cor especial para mim, que foi a primeira Casa Cor quando foi para o Jockey, que eu cobri, foi a primeira casa que eu cobri como jornalista E, por meu site. Foi a primeira Casa Cor que eu cobri como jornalista, foi a primeira Casa Cor no Jockey, que foi no ano de 2006. E isso. aí eu me deparei com um maravilhoso do Sig Bergamin. Foi quando eu conheci pessoalmente, pude conhecê-lo, né? Já conhecia das publicações e tudo, e ele foi simpático comigo ao extremo, assim. E foi quando eu conheci a Débora pessoalmente, que ela estava fazendo espadeca. Foi o primeiro Isso. espadeca que eu vi a Débora fazer, que era uma coisa maravilhosa, de tirar o fôlego, assim, né? Eu queria que você falasse dessa fase, quando foi para o Jockey, né? Ficou quanto tempo no Jockey? 10 anos? Ou mais? 14 anos. 14 O anos de Jockey, né? era realmente muito grande, tem vários espaços completamente diferentes, né? O primeiro, a ideia de ir para o Jockey, na verdade, não era para esse espaço, era para um espaço. Quando a gente passa na Marginal, tem aquelas casas, que é uma vila de casas que é utilizado pelos jockeys propriamente ditos, né? Pelos quem compete, pelos A Vila dos competidores. Cavalariços, né? Que eles chamavam de Vila dos Cavalariços. É Isso, isso? isso. E a gente, a ideia nossa porque era casa, mas aí quando a gente foi conversar com o presidente, ele falou: não, eu queria que vocês fizessem no antigo ambulatório. E aí nós fomos para essa, que foi linda, né? Inesquecível, parecia uma mansão, Inesquecível. né? Era uma Mas coisa deslumbrante. Olha, deslumbrante. eu recuperei umas imagens do spa da Débora Guiar. Nossa, que saudade! Isso era uma coisa. Deixa eu ver aqui, é o spa mesmo. Foi lindo, realmente. Tão detalhado. A Débora é uma pessoa especial, eu acho, assim. Eu sou fã do trabalho, eu sou fã do trabalho dela e admiro muito. Muito Pessoa profissional, né? E ela é bom. ousada. E ela é ousada. Eu tô aqui no meu arquivo de memória lembrando de uma casa cor que ela fez, que ela ancorou um veleiro. Era um refúgio do velejador. Lembra disso? Que coisa, que era aquilo? Sempre Pois ousada, né? Continua, você estava falando sobre a fase casa cor jockey, né? Quando foi para então, lá. foi o primeiro lugar que nós participamos, que nós fizemos lá. Foi no antigo ambulatório.
Depois, o ano seguinte, o Roberto Gimbério, que era o nosso presidente, falou: não, agora a gente vai procurar. Aí tinha um outro lugar, começamos, então, para o lado onde eram as outras entradas. A As entrada, arquibancadas, né? aquelas marquises, onde as pessoas originalmente apostavam. E aí a gente começou a usar diversos espaços com um diferencial incrível, e os profissionais tinham liberdade também de criação. Foi um desafio dos anos, e aí a gente foi conquistando várias áreas do jockey. Depois voltamos para o... Brilhantemente, né? De passagem, né? Uma área entre a pista dos cavalos e as áreas construídas, não é? Nesse gramadão, antes de chegar à pista, foram as áreas que nós fomos usando para a construção, então, onde foram as diversas construções ao longo do tempo, como Da Débora, o refúgio do velejador, aquele ambiente. A última vez. Outro que fez o Dado Castelo, fez o do jogador de polo. Aí, então foram vários. Eu me lembro do Fred Benedetti. Justo, essa casa era lindíssima. E eu me lembrei aqui do Francisco Calho, que ele ocupou uma época a caixa d'água, lembra? Ele fez um ambiente dentro da caixa d'água. Era uma coisa surreal aquilo. Oi? Foi no bosque, né? Naquele bosque. Foi. Aquilo foi uma ousadia, né, naquela época. E tiveram outras ousadias maravilhosas, né? O Sig Bergamin, a última vez que eu vi o ambiente dele no Jockey era aquele, como um celeiro, né? Uma fazenda, era uma coisa maravilhosa. As pessoas entravam ali e não saíam mais. Não. Ele fez um que tinha uma inspiração, como se você estivesse no Caribe, com jardins, com águas, e muito interessante. Cris, agora eu queria que você falasse, você está fazendo 35 anos, a mostra está fazendo 35 anos, né? É uma vida praticamente, né? Dedicada à arquitetura, ao design, e a tudo, né? A arte, né? Que a Casa Cor envolve tudo isso. São 35 anos. Eu queria que você falasse sobre essa edição, porque o Conjunto Nacional, né? Que claro, é um marco arquitetônico de São Paulo, para quem não conhece São Paulo. Mas por que especificamente, né? Porque é um prédio que, de certa forma, passou bem esquecido, né? As pessoas passam ali, é um marco arquitetônico, mas não tinha muito... não era algo tão utilizado, né? Assim, para esses grandes eventos. Estava um pouquinho esquecido, não é? Num lugar tão especial, porque aquele quadrilátero, né? Pega a Augusta, que traz tantas lembranças, né? A Avenida Paulista vibrante, a Pátio Manuel e a Alameda Santos. Então, é um quadrilátero muito importante para a vida paulista, né? Paulistana. E O áudio está cortado. museus, né? Sim, o MASP está ali pertinho, né? E é um prédio icônico, né? Que as pessoas não estavam mais na vida paulistana mesmo, né? Estava meio esquecido, né? Esquecido. E foi assim um desafio. Esse aqui é o Conjunto Nacional, né? Visto por fora, é a parte externa dele. Ele é um centro, ele é um shopping. Ele tem residencial também numa parte, não é? Uma parte residencial e uma parte comercial, né? Ele é um super colosso, assim. Né?
tem uma área de escritórios, uma área de residencial e o shopping embaixo. E o Mas esse shopping ano lá. tinha sido ocupado, depois ele estava meio esquecido. É, E meio sucateado, né? Como tudo meio que em São Paulo, né? Aquela região ali da Augusta ficou meio sucateada durante uma época, né? E agora ela está meio que sendo revitalizada, com novos lugares, enfim, né? Eles estão fazendo um movimento chamado, acho que Baixa Augusta, se eu não me engano, na minha época, que eu estava em São Paulo ainda, né? e De revitalização. a revitalização é muito importante, né? Numa avenida tão, tão importante para a gente, né? A gente não pode Não pode deixar, deixar morrer, né? temos que participar. As rampas do Conjunto Nacional, ele tem essas rampas por dentro, que são lindas. Esses painéis que estão na parede são do Nido Campo Longo, se eu não me engano, não é isso? Não, Maravilhoso, que eu sou fã. Ele tem essa cúpula por dentro, né? Que leva para esse pátio lá em cima, né? isso. E É incrível essas coisas. o arquiteto é o Davi Libeskind, né? É assim que Isso. pronuncia? Davi Libeskind. Jovem, né, que veio para cá, é, era do Paraná, e ele se arriscou a fazer esse prédio assim lindo, com todas. E foi o primeiro, acho que aqui em São Paulo, no Brasil, que pôde se arriscar, que tem até hoje, né, o residencial, o comercial e o de trabalho, de escritório, na mesma área, o estacionamento, uma área aberta em cima, restaurante fazendo. Então, Maravilhoso. as pessoas se É. lembram, eu tenho vários visitantes que dizem assim, nossa, minha irmã, o meu irmão esteve aqui, eu fiz uma festa de, acho que o Colégio Dante, né, aqui perto, então muitas jovens faziam as festas de 15 anos aqui, então é uma lembrança, é uma coisa muito gostosa de ouvir. As Uma pessoas época boa, uma época boa de São Paulo, né? De glamour, né? Em que a Rua Augusta tinha mais glamour, né? A Rua Augusta naquela época era considerada como a Oscar Freire, praticamente. Eu ouvi as pessoas dizendo isso, né? Que era um programa, né, para sábado, domingo, tem a música, né, do Roberto Carlos. adoro, adoro. 35 anos. Qual que é o tema dessa edição? Porque cada edição da Casa Cor tem um tema, né? Vocês É, escolheram. é um infinito particular. A Olha, que gente linda. de uma pandemia, não é? E onde foi o morar foi tão valorizado, né? Nunca a casa antes era meio uma passagem, porque as pessoas moravam e trabalhavam, passavam em casa, então não tinha aquela vivência, né, do morar mesmo, de curtir a casa. E as pessoas começaram a desenvolver, a querer juntar, ficar, por exemplo, a pessoa que a convivência da família foi muito importante, não é? E, por exemplo, a cozinha passou a fazer parte da sala, não tinha mais aquelas salas antigamente, você tinha a sala de visita, a sala a sala de A sala televisão, de jantar, tudo, a sala de jantar passou. a copa era separada da cozinha, né? Tinha essas coisas todas, né? Tudo Essas isso. funções todas. E agora está vida, não é? Então cada um tem aquele desejo, né? É o verde, o que é importante, a plantinha, o tempero, porque é tudo assim, né? Com esses detalhes que de repente passaram a fazer parte da nossa vida. É, importantíssimo. E essa Casa Cor, o que ela vai ter de diferente esse ano? Assim? Quais são as novidades? Você pode apontar da própria mostra, que você
que não tem nas outras edições, por exemplo? O que você pode dizer para a gente? Por exemplo, nessa edição nós temos, primeiro, a história dos 35 anos, né, o resgate. Você encontra uma exposição desde a rampa, que segue desde lá do acesso do térreo, ela sobe na rampa, na primeira rampa, depois ela sobe, são duas rampas, né? São duas. Do primeiro ao segundo andar. E vão contando as histórias ao longo da Casa Cor, não só da Casa Cor São Paulo, mas depois as diversas Casas Cor, né? Temos a Casa Cor, uma das primeiras das franquias, e depois as franquias de fora do Brasil também. As franquias internacionais, né? E então tudo isso as pessoas adoram olhar. Você entra na Casa Cor, com esse novo momento também, a bilheteria mudou, a bilheteria não é mais aquela história de você comprar na hora, a não ser que você não tenha tido tempo, não tenha conseguido, mas não, você é tudo na internet, essas modernidades todas. Não precisa de fila, né, Cris? Isso é maravilhoso. Também tem um respeito às cicatrizes do prédio, porque são quase 10 mil metros de áreas que estava desabitada, mas que foi ao longo de alguns anos, foi vários escritórios. Então, ela traz algumas histórias, né, ao longo desse tempo. Depois tudo saiu, então ficou só a estrutura mesmo, não é? E isso a gente respeitou. Isso faz uma diferença grande. E nele você encontra diversos momentos. Então, nós temos os estúdios, espaços menores, depois temos os lofts, uma área diferenciada que a gente quis homenagear, trazer alguns nomes que deixaram uma história, que fizeram parte, melhor dizendo, da história da Casa Cor. A gente fez um mix de alguns, a gente gostaria de ter todos, mas não é possível. E, então, temos alguns que estão reunidos, com áreas de 80 metros quadrados, exatamente iguais, de metragem. Só que uns são um movimento assim, um pouquinho menos profundo, outros mais profundos, mas todos têm 80 metros quadrados. Bacana. E áreas que são como se fosse uma praça, mas uma praça com um pouco de verde, todos um verde diferenciado, porque não pode plantar, não é? Então, que você pode descansar, umas áreas de respiro, você pode ver a Paulista, você pode carregar seu celular, descansar um pouquinho. E junto a isso temos os cafés, o restaurante. Então tem um momento de entretenimento que você abre ao meio-dia, vai até, fecha, a bilheteria fecha às 9, mas vai até às 10 da noite. Então tem uma longa história que você pode admirar, vivenciar. É muito gostoso passar uma tarde. Casa Cor tem que ir para passar o dia inteiro. Eu, quando vou à Casa Cor, eu geralmente procuro ir no comecinho da tarde e eu gosto de ficar até ver a iluminação artificial. Eu gosto de ver a iluminação natural e artificial, porque é um espetáculo à parte, né? Então, uma boa forma de olhar, né? Eu acho que uma das coisas importantes também nessa edição é a parte de arte. Nós temos, todos os arquitetos trouxeram peças incríveis, atuais, está muito interessante. E esse ano tem uma novidade, né? Tem a Galeria Brenan que tá na Casa Cor, que é uma coisa fabulosa, né? É, uma coisa que nos enche de orgulho. Conosco. Maravilha. Com espaço, né? Com praticamente uma galeria. Galeria.
Tem uma galeria de arte também, além da arte que todos os arquitetos trazem para os seus respectivos espaços, temos uma galeria de arte. Um Maravilha. está diferente, que está até com uma luz um pouco bem dramática, que é o espaço do nosso patrocinador, da Teca, assinado pelo Roberto Migoto. Migoto maravilhoso, sempre com ambientes ousadíssimos, né? Sempre. Eu até separei as imagens desse ambiente, porque ele está muito bonito. O Migoto tem uma mão, ele é um artista. Incrível. É. Espaços, né? Nós trouxemos, e tem um mix de profissionais. Nós temos profissionais jovens. Galeria Brenan, as fotos. Eu dei uma recuperada aqui para a gente poder mostrar. Isso, incrível. Eu adoro o ovo, né? É. E essa cerâmica branca também deles, com é linda. Fora as outras tradicionais, outras cerâmicas que são painéis na parede, muito bonitos. E o Migoto é um desses profissionais que tá sendo homenageado, de certa forma, né? Que fez a história da Casa Cor em muitas edições, né? Aqui, ó, o ambiente do Migoto. Migoto. Não sei se dá para vocês verem as luzes. Inesquecíveis, né? No Jockey, ele fez aqueles dois, a casa com a inspiração da taipa, do pilão, a casa com azul bique, não é? Ele é incrível. Ele é incrível, literalmente. Você estava falando que tem... Antes da gente falar dos profissionais, eu queria falar de um assunto que é o seguinte. A gente estava falando aqui das franquias internacionais, né? E eu me lembrei de uma Casa Cor que aconteceu na Europa, pouca gente conhece, pouca gente sabe dessa história, que foi a Casa Cor na Suécia. Não sei se você se lembra disso. Lembra disso? Lembro. Que foi uma maluquice aquilo, né? Imagina. Foi um desafio, um brasileiro que estava lá, o Cláudio. O Cláudio, eu trabalhei com o Cláudio na Pavlov. Então, os profissionais, alguns foram brasileiros, os outros de lá. Eu lembro de uma história do Kiko Sobrinho, sim, que fez o espaço. Depois ele foi pedir, e os profissionais lá suecos, né? Eles mesmos faziam tudo, construíam tudo, não tem essa equipe, né, de arte que o brasileiro tem, e eles resolveram procurar alguém para fazer e conseguiram. Olha, que eles contam muito divertida. Porque essa Casa Coelho especial tinha profissionais suecos e brasileiros, né? Era um mix, era bem bacana, era um projeto bem bacana. Que fez, e foram entre alguns que fizeram a Casa Cor lá. Porque a rainha da Suécia é brasileira, né? A rainha Silvia é brasileira, que foi também quem deu apoio a essa história toda, né? Apoiou, não patrocinou, mas divulgou, né, na época, enfim, tal. Lembrei dessa breve história que pouca gente conhece. Pesquise, é bem interessante. Bom, eu queria que você falasse desses profissionais, porque não dá para mostrar todos os ambientes, né? São muitos ambientes. Mas eu queria que você falasse desses profissionais, além do Migoto, que estão fazendo de certa forma, sendo homenageados também, né? Nós temos o Sig Bergamin. Maravilhoso. Léo Schertman, que é o nosso... fez quase todas as casas cor. Léo, eu estou falando por ordem, sabe? Não de ordem de grandeza, mas da ordem da entrada, do acesso, sabe? Perfeito. Ele foi primeiro. Foi escolha. Então, tem o Sig, tem o Léo Schertman. Deixa eu mostrar o Sig, peraí. Mais colorido, tá incrível. O Léo tá assim, preto e branco. O Léo tá maravilhoso. O Sig vem todo colorido, como sempre, né? Ele é o mestre dessa paleta absurda, e quando você entra no ambiente do Sig, você vê
misturas que você pensa assim, como que ele conseguiu fazer isso, né? Né? Umas coisas ele brinca, né, com umas coisas assim, uma poltrona, o assento é de uma cor, o encosto é de outro, só ele para fazer esses detalhes, né, criar. Isso é a mão dele é perfeita para isso, né? Você entra nos ambientes e se depara com um lustre imitando chifre de veado de resina, não é um chifre de verdade. E aí você É, fica enlouquecido com aquilo, né? Ele é muito bom. Léo Shetman, deixa eu procurar o Léo aqui. O ambiente do Léo está deslumbrante. O Léo anda numa pegada muito contemporânea, muito contemporânea, muito bacana. Tá todo preto e branco, né? E minimalista ao extremo, né? Super minimalista. ele está sempre se reinventando, né? O Léo O Léo de uns anos para cá tem se reinventado, é essa a palavra, né? Ele tinha um trabalho um pouco mais, menos minimalista, menos enxuto, e agora ele está entrando com esse trabalho mais enxuto, mais minimalista, de forma brilhante. Os ambientes dele de Casa Cor estão maravilhosos. Quem é o próximo, Cris, que está na lista? Sig, Léo. Brunete está outra vez, quer dizer, ela está branquinha, toda branco com os detalhes em dourado, uma escultura bem interessante. Brunete é maravilhosa também, é outra ousada em Casa Cor, quando ela tem essas ousadias, quando ela talvez, às vezes todo branco, às vezes muito colorido, às vezes um monocromático maravilhoso, são ambientes inesquecíveis de Brunete. Um momento mais branco, com alguns detalhes de realce. E a Brunete também é uma outra mestra da cor, né? Quando ela trabalha com cor, ela trabalha muito bem, né? Mas ela está reinventando, né? Aí, e surpresa, é sempre uma surpresa o espaço dela. Eu lembrei agora daquele ambiente que ela fez em homenagem à Barbie, de bonecas Barbie, que era um container. Lembra disso? Que foi um Lembro? negócio que é ousadíssimo, né? Nada, ela fez. Uma vez ela usou, se não me engano, 8 containers, ela juntou, ela tinha uma Foi. história. Brunete maravilhosa. Aí depois na lista quem é? É a Depois, em frente a ela, tem a Rosa May Sampaio, Rosa May né? Sampaio. Foi muito bom a gente trazer ela. Ela fez a primeira Casa Cor. Olha, que Rosa. maravilha. Depois ela fez algumas, aí pulou alguns anos e agora a gente conseguiu trazê-la de volta. Ela faz de toda a diferença, ela é incrível. Aqui, ó, o ambiente da Rosa. É um espaço chique, aconchegante, você realmente se sente acolhida quando chega. Muito lindo. Lindo, lindo demais. E nessa lista eu acho que está faltando a Consuelo Jorge, não é isso? É porque a gente estava meio assim no zigue-zague, em frente à Ah, Consuelo. A Consuelo traz um pouco da memória, traz um detalhe, quer dizer, no quarto tem uma colcha de crochê que era da mãe dela, tem na parede tem uns telegramas que é uma do casamento da mãe dela ou da avó dela, uma coisa assim, não é isso? São telegramas de da felicitação de casamento. Ela é é, maravilhosa. é um resgate. E junto disso ela misturou arte, um espaço muito agradável, uma cadeira, a cadeira jangada, a poltrona jangada, muito gostosa, os tons diferentes, tá muito. E ela faz um pouco um histórico da participação dela Na Casa então, Cor. na Casa Cor.
E a ao longo. Consuelo é uma arquiteta ousada, ela é super contemporânea, super ousada, e ela é uma arquiteta especializada quase em hotelaria, né? Ela fez hotéis importantíssimos. Ela é uma mestra nesse segmento, né? Ela Hotéis é. importantes. E em frente a ela tem a Marina Linhares, Maravilhosa também. Gosto da Marina muito. fez um espaço bem especial e que ela se preocupou em mostrar um pouquinho de ser a casa o espaço para todos. Então ela se preocupou com as pessoas com alguma deficiência visual e que pudessem chegar e não saber o que estava sendo exposto. Então ela fez um mapa tátil, preocupada com a acessibilidade, com a circulação das pessoas, toda detalhista nesse tudo. Na hora tem uma música, quer dizer, tem uma projeção, quando você entra, você faz parte, tem a sua projeção na parede, com uma música do Dick Varney. A Marina tem um estilo bem bonito também. A Marina tem um estilo muito aconchegante, né? Você entra nos Tem, ambientes dela, é muito aconchegante, é muito palpável, né? Ela tem esse. embora Como? ela seja, ela conseguiu abrir um janelão para a Paulista, mas esse integra no espaço e fica como se fosse um quadro, não é? Um quadro vivo de São Paulo. E ficou realmente, as pessoas vivenciam, né, o movimento, a vibração da Paulista, mas num lugar muito especial, muito acolhedor, calmo, com uma musiquinha gostosa, um aroma que é uma delícia. É um espaço que te acolhe. Muito bom. Cris, eu queria que você falasse um pouquinho, e a gente nunca pode deixar de falar, que é um assunto hoje que a gente tem que sempre estar falando, né? Que é o impacto ambiental dessa história toda, né? Como é que é o cuidado que a Casa Cor está com isso hoje em dia, né? Porque obra geralmente é uma coisa que gera muito entulho, gera lixo, a gente tem que tomar extremo cuidado com isso, né? Como é que está a ação da Casa Cor sobre isso hoje? O olhar da Casa Cor. A gente tem com a liderança, quer dizer, uma preocupação, né, da Casa Cor. Começou com a Lívia Pedreira trazendo esse problema, né, de que sentia. O Darlan, que é o Darlan Firmato, dos Reis, que é o nosso arquiteto, ele está liderando esse reuso, esse reaproveitamento de de tudo a Casa Cor. Tudo separado, é tudo recuperado. Quando isso já na construção já tem muita coisa sobra, não é? Muita coisa, embalagem, o papelão, é o plástico, então tudo é separado, tudo tem o seu destino feito. Depois, na desmontagem, também a gente faz parcerias com ONGs, com algumas casas de reaproveitamento de material. Então, tudo tem seu destino. É aproveitado 99,9% de reaproveitamento durante ao longo de todo o tempo. Inclusive, os restos dos restaurantes também vão para as usinas de compostagem, tudo é recuperado. Maravilha. É importante a gente cuidar disso, né? E de ver esse lado, né? Eu tenho sempre perguntado isso para os meus entrevistados aqui, né? Para saber o que cada um está fazendo, porque às vezes ajuda os outros, né? Os outros a, a, a pensarem nisso também, né? Mostrar isso, A né? mostrar a importância, não é, do que a gente está fazendo, a preocupação com o que a gente respira, como a gente vive, com todos os problemas que existem e que a gente tem que, afinal de contas,
tentar contornar Minimizar, né? Tentar minimizar o impacto, né? Outra isso. coisa que eu reparei na Casa Cor e que eu tenho reparado muito de uns anos para cá, eu acho que de uns 5 anos para cá isso está muito evidente, né? Antigamente a Casa Cor era um palco de produtos estrangeiros, design estrangeiro, né? A gente queria ver as poltronas italianas, os sofás italianos, os produtos alemães, essas coisas todas, né? Que nos enchiam os olhos. E hoje a gente está vendo essa mudança com uma série de designers, de nomes nacionais e de empresas nacionais, né? Que é muito bonito isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que você acompanhou bem isso, né? Essa época que a gente tinha o plástico injetado como um deus, praticamente, todo mundo queria uma cadeirinha de plástico injetado, e hoje a gente quer as cadeiras de madeira, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós temos grandes apoios, né? Nós temos na área, por exemplo, de revestimentos, da madeira, inclusive a gente tem um espaço da Duratex aqui, em que feito pelo Maurício Arruda, que mostra o acabamento, exclusividade da participação deles. Temos a parte de cerâmica, são vários participantes da gente. Nós temos a pintura, né, a tinta, valorizando que a coral, os espaços coloridos, que dão todos os nossos, o mármore, mesmo os outros acabamentos que às vezes são desses mais essas misturas, né, que acontecem. Então são todas muito bem diversificado, bem interessante. E está surgindo muito designer bom no Brasil, né? E com esse olhar para o que é nosso, né? Da valorização do design nacional. Eu acho que está um movimento tão bonito, né? E eu estou vendo isso na própria foto da Casa Cor, né? Nas fotos que eu tenho visto. Menos design importado e mais design nacional. Isso é muito bom. As grandes lojas também têm algumas lojas que estão trazendo os designers para desenhar os móveis, não é? Então essa valorização é muito importante. E temos os próprios arquitetos que são designers também, não só de design de interiores, mas de mobiliário também. De mobiliário. Débora assina muita coisa para marcas, o Sig também, Arthur Casas, que assina muita coisa, né? Está montando a marca dele, se não me engano, agora. Então tem um time bom, né? A gente tem um material muito bom, né? São muito agradáveis de serviço, tem uma ergonomia muito boa de você, quando você senta, você se sente bem, e muita coisa bonita. Muita coisa bonita, né? Muita coisa de encher os olhos, né? Verdade. Cris, 35 anos, quais os próximos desafios? O que vocês estão tramando para a 36ª edição? Dá para adiantar alguma coisa? A gente tá igual no carnaval, que a gente termina terminando um e já pensando no outro. É assim, né? Para dizer a verdade, a gente já está pensando no próximo, não é? Mas é sempre uma surpresa. Sempre uma surpresa, maravilha. Bom, eu queria que você deixasse um recado final para os nossos ouvintes, né? Essa live vai ficar gravada, né? Para as pessoas poderem ver como material. É uma honra ter você aqui. Eu sempre digo, eu já disse isso pessoalmente para você, você é a primeira dama da Casa Cor, sempre foi, sempre será, né? A gente, quando fala de Casa Cor, tantos profissionais, quem está envolvido, né, nesse mercado, quando fala o nome Cris Ferraz, a gente respeita muito, né? Por toda a tua história dentro da Casa Cor, é muito bom
ter uma Cris Ferraz num evento como esse, né? Eu disse no começo da entrevista que você é uma das responsáveis por esse sucesso todo da Casa Cor, né? E pouca gente sabia disso, pouca gente conhece. As pessoas de fora do nosso mercado não conhecem essas histórias maravilhosas, né? Então, eu queria que você finalizasse e, e deixasse um recado para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, telespectadores, né? Agora está tudo junto. Obrigada, obrigada por você estar aqui sempre divulgando a Casa Cor. Eu acho essa edição, afinal de contas, é comemorativa dos 35 anos, num lugar ícone, depois de uma pandemia, não é? E a gente fica muito feliz de poder receber, acho que as pessoas estão realmente sentindo e vendo os detalhes. A Casa Cor é uma família, os nossos profissionais que participaram ou sempre estão conosco. Tem essa Casa Cor em específico, tem a história dos 35 anos, tem um mapa tátil, quer dizer, não é bem que chama mapa tátil, tem um local que você pode ver todos os espaços, todos os profissionais que já participaram e participam de Casa Cor. Então, é muito interessante. Esse ano, a gente tem uma homenagem ao Atílio Basqueira. Maravilhoso. Maravilhoso, espaço assinado pelo Marcelo Salum, o patrocínio da Coral. Ele está lindo. E a gente é uma emoção, a gente vê o Atílio aqui. Ele, todo mundo que tive um pouquinho de mais tempo lembra do quanto ele foi importante para a decoração de interiores e foi importante. Gregório e Atílio, né? Foram importantíssimos. Importantíssimos. Parceria incrível. E ele está sendo homenageado aqui. Então, homenagem merecida, parabéns. É muito bonito isso. Pessoa importantíssima no mercado, né? Para quem não conhece, fez a história praticamente, né, da decoração, do design de interiores. Trazendo, realmente, eles mudaram a nossa decoração. Era uma coisa assim, era uma loja, uma exposição, uma loja que a gente só via em Nova York, que aqui a gente não tinha, né? Foi uma inovação incrível. Foi uma inovação, literalmente. E os dois, né, são queridos, né? Assim, lamentavelmente, um já faleceu, né? E o outro continua trabalhando na área, né? Continua, está aqui, está com 88 anos, né? Maravilhoso. Deixa eu só achar o ambiente, porque eu queria mostrar. Marcelo Salum, né? Marcelo Salum é um que é bem colorido, em azul, vermelho, tom. Que era a cara deles, né? A loja deles tinha esses detalhes vermelhos, né? E ele tinha e tem muita cortina, as cortinas têm um desenho que era típico deles, que é um abacaxi, sabe? Então, aqui, olha, que coisa linda. A cara deles, né? Muito bonito. Histórias emocionantes. Eu fico emocionado de poder conversar com você online, mesmo que seja online. Gosto muito de você mesmo. Sempre a gente, quando se encontra, é festa, né? E eu fico muito feliz. Todas as vezes que eu tive que fazer Casa Cor com o Henrique, você foi fundamental em todos esses pontos, né? Sempre lá, sempre prestativa, ligava, Cris, preciso disso. Cris, estou com dificuldade nisso. E a Cris sempre com um sorriso no rosto, né? Obrigada a você de toda a parceria desses anos, que você faz parte também da história Casa Cor. Que bom. Eu fico feliz, fico muito feliz. Eu queria que você deixasse o site da Casa Cor, é www.casacor.com.br.
O Instagram da Casa Cor é @casacoroficial, né? A mostra vai até que dia, Cris? Vai até Vai 11 até 11 de... de setembro. Este ano Tá, nós um pouquinho mais de tempo aqui. um 10 pouquinho mais de tempo, né? Tá. semanas. E dá para comprar os ingressos online, né? Tem passaporte, tem o diário, tem várias opções, né? Para você que É, está nos assistindo, visite a Casa Cor. o ideal é ser pela internet, porque, por causa da legislação e desse momento que a gente está passando, tem um número certo de pessoas, e às vezes, se você chegar aqui e já tiver o Ah, lotado, entendi. entrar. Então, comprando antes, não dá para comprar, inclusive, para entrar. Tem que comprar o ingresso, eu sugiro entrar com antecedência para ter certeza de poder chegar. Maravilha. As pessoas se programem porque está tendo limite de quantidade de pessoas, né? Para não ter problema de não conseguir ter acesso, né? Você chegar aqui e não poder assistir. Afinal de contas, nós estamos saindo de um problemão, né? E a gente ainda está colhendo, de certa forma, os frutos desse problemão, ainda está aí, na verdade, né? Então, a gente está se readaptando, Só né? o andar de cima da Casa, porque aqui tem, aqui no Conjunto Nacional, nós estamos no primeiro andar, não é? No Certo? andar de cima, onde tem o antigo fazano, a casa do antigo fazano, essa área, esse acesso todo é livre, você não precisa ter ingresso. A Casa Ah, tem um restaurante, que é o Mickey, temos a Ofner, então essa área e um jardim do Luciano Zanardo, que é aberto ao público. a mostra da Casa Cor, a inicial, é gratuita, não é isso? Tem a história da Casa Cor? Não é gratuita. A Casa Tá. Cor, não. A mostra que tem a história da Casa Cor é gratuita. Estava esquecendo de dizer, uma dos pisos é narrado pela Baba Vacaro, né? Estava naquela voz Ma- Maravilhosa. Estava esquecendo disso. Baba importantíssima também, né, nesse mercado, especial, um olhar especial, né? Adoro Baba. e então tem algumas fotos dos anos, ao longo dos anos. Depois tem uma boas-vindas dos nossos profissionais, da equipe Casa Cor. Foi uma exposição, é uma exposição feita pela Natália, pela Paula, com orientação da Lívia Pedreira. Está bem, bem bonita. Maravilha. Bom, obrigado mais uma vez. Te agradeço de coração. E Vou deixar você trabalhar agora, porque você está trabalhando, você está na Casa Cor trabalhando, né? E eu sei que você trabalha muito, você fica aí até. Acho que você é a última a sair, né? A última que apaga a luz de tudo. bem assim, hoje em dia a gente já tem uma equipe bem profissional, bem especial. Tem, Então, mas eu sei que você está lá sempre no escritório. Se precisar da Cris, ela está lá no escritório da Casa Cor para resolver tudo. E ela resolve, viu? obrigada. Ela resolve. Meu amor, obrigado. Obrigado de coração. Sempre bem-vindo aqui. Falaremos outras vezes, creio eu, tá bom? Um beijo para você, bom trabalho. Parabéns. Parabéns pelo aniversário da Casa Cor e parabéns por esse trabalho lindo, né? Obrigada Parabéns. por conosco todos esses anos, fazer parte da nossa história. Sempre, sempre. Beijo, namastê. Pode desconectar aí. Obrigado, Cris. Tá bom. Obrigada. Gente, conversei com Cris Ferraz, maravilhosa, direto da Casa Cor, contando toda a história dela e da mostra. História incrível, emocionante. Fiquei muito feliz. Obrigado, Cris, por ter aceito o nosso convite, né? E queria deixar um recado para vocês. Semana que vem estou aqui com o Bruno De Lazari, mostrando o trabalho dele. Obrigado para vocês que ficaram aqui com a gente, acompanharam essa live especial. Ela vai ficar disponível para vocês poderem acompanhar. E visitem a Casa Cor. É um excelente passeio, tá bom? Boa noite para vocês.
Até semana que vem. Site Área, acesse essa ideia, assista essa ideia. Obrigado